Você chegou na fase adulta e você se sente um pouco perdido com o seu dinheiro e você não sabe muito bem o que fazer? Bom, aqui vão alguns conselhos que eu daria para alguém que está começando a sua vida adulta, principalmente quem está saindo de casa, mas não só para essas pessoas. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal, e se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. E hoje eu quero falar de conselhos que eu daria para quem está começando a vida adulta. Claro que se você já é adulto, vale ver se você está seguindo esses conselhos e se faria sentido para você. Esses conselhos me ajudaram muito a não fazer besteira. Eu tive muita sorte de me interessar por finanças pessoais muito cedo. Eu comecei a estudar sobre isso aos 15 anos, hoje eu tenho 24, então já fazem 9 anos aí que eu leio conteúdo sobre, eu estudo sobre, me formei em administração, então eu gosto muito desse mundo de organização financeira. Então, para mim, foi bem tranquila essa transição de quando eu morava com os meus pais para morar sozinha e começar minha vida e tal. Eu saí de casa aos 19 anos e tudo mais. Então, para mim, foi bem de boa. E isso foi tranquilo por conta de algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Então, se você tá nessa fase, esse vídeo pode ser interessante para você. Então, o primeiro conselho que eu daria para quem tá começando nessa fase é não gastar tudo que você ganha. Desde o primeiro salário, separe uma parte do que você ganhou. Não importa quanto seja. Até porque guardar dinheiro é um hábito. Então, não importa se você está ganhando um salário mínimo ou menos, se você está fazendo um estágio, você precisa desenvolver esse hábito de guardar dinheiro desde cedo, porque senão depois vai ser bem mais complicado. Então, se você tiver esse hábito desde cedo, quando você começar a ganhar mais, não vai ser nenhum sacrifício tirar uma parte para guardar, porque você já estava fazendo isso. Então, você gastar menos do que você ganha e separar a diferença vai te ajudar já a criar uma disciplina com o dinheiro e entender que você controla o dinheiro e não o dinheiro te controla. Claro que você vai sentir vontade de comprar as coisas, fazer as coisas e tudo mais, mas você criando esse senso de você precisa separar uma parte todos os meses, você pode gastar o resto do dinheiro, não tem problema. A questão é que ter esse hábito de guardar dinheiro vai ser importante para você para o resto da sua vida. O segundo conselho que eu daria para quem está começando é montar a sua reserva de emergência. Reserva de emergência é importante para todo mundo. É o dinheiro ali que vai fazer com que você tenha mais liberdade, menos ansiedade, menos estresse, que você sabe que se acontecer alguma coisa com o seu emprego, com a sua fonte de renda, você vai ter de onde tirar dinheiro para pagar suas contas. Então, se você ainda mora com os pais, principalmente, se seu custo de vida é baixo, se você não tem que colaborar muito com a casa, se te sobra mais dinheiro do que o que você precisa gastar em contas fixas, já comece a montar a sua reserva de emergência. Mesmo que você não tenha grandes obrigações. Quanto mais rápido você começar a montar a sua reserva de emergência, mais fácil vai ser. Quando você começar a fazer sua reserva de emergência, já começa a estudar sobre investimentos. Existem vários canais da internet que têm vídeos muito legais, inclusive aqui no canal a gente tem uma playlist que é um mini curso sobre investimentos, onde eu falo tudo o que você precisa saber de um jeito fácil para você conseguir entender e começar a investir. Então você pode deixar a sua reserva de emergência naquelas caixinhas, cofrinhos de banco que rende 100% do CDI, né, que são CDBs ou RDBs. Você pode deixar no Tesouro Selic. Você tem várias formas hoje de investir com pouco dinheiro e lugares que você pode deixar a sua reserva de emergência. O terceiro conselho que eu tenho para dar, e esse eu amo, eu faço, eu aplico até hoje, e que graças a isso eu tenho muito mais dinheiro para gastar com outras coisas que eu gosto e investir. Porque aqui não é sobre só guardar, você também tem que fazer coisas que brilham aí o seu olho. E aqui, no caso, o conselho é: não tenha despesas fixas altas, principalmente quando você sair da casa dos seus pais. Não se meta num aluguel muito alto, num financiamento muito alto, e aí junto com esse financiamento ou com esse aluguel, você ainda tem financiamento do carro, e aí você junta, você pegou uma casa grande, então você tem um grande gasto com energia elétrica. Esses gastos fixos grandes, eles acabam engessando o seu orçamento. Isso faz com que você fique preso ali e entre naquele ciclo de trabalhar só para pagar boleto, que é onde as pessoas se sentem sufocadas. Eu nunca me senti sufocada com a vida adulta, porque desde cedo, desde que eu saí de casa, eu tenho o mesmo custo de vida até hoje. Então, no caso, eu saí de casa com 19 anos, eu consegui uma casa na época maravilhosa, que é a casa que eu moro hoje, essa casa que você está vendo, que eu consegui alugar diretamente com o proprietário. No caso aqui é uma kitnet, né, um quarto e cozinha. Eu tenho uma varanda que é do tamanho da garagem de baixo. Então eu consegui essa casa na época por R$ 400 e até hoje o aluguel continua sendo R$ 400. Então aqui eu gasto R$ 400 de aluguel, 60 de luz, 90 de internet. E hoje em dia
eu gasto em torno de 160, 180 de luz. Mas quando eu me mudei, eu não tinha quase nada de eletrodoméstico e tudo mais, então eu fiquei aí uns 2, 3 anos gastando em torno de 70, 80 reais de energia elétrica. Hoje em dia é bem mais alto, porque eu tenho máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, eu trabalho em casa, meu marido trabalha em casa, a gente tem vários equipamentos eletrônicos, a gente fica o dia todo em casa, então eu gasto um pouco mais de energia elétrica. Mesmo considerando a energia elétrica de 180 reais, a gente tem um gasto fixo total aqui de 730 reais. E isso ainda é dividido em 2 pessoas, né, que no caso sou eu e meu marido. Então, a gente paga de conta fixa 365 reais. Então, mesmo ganhando pouco, ainda sobrava muito dinheiro do meu salário. E eu pagava a faculdade na época que eu me mudei para cá, hoje em dia eu já sou formada e tal, mas na época eu ganhava 960 reais de bolsa estágio. Eu vim morar aqui, eu ainda fazia estágio. Então, isso foi um divisor de águas para mim. Eu comecei a ganhar mais, eu fui subindo na minha carreira e hoje eu continuo tendo os mesmos gastos da época que eu era estagiária. Só que, como eu falei, hoje eu tenho outros luxos, né? Então, hoje eu consegui decorar a minha casa, então eu deixei do jeito que eu gosto, assim, fiz uma pintura legal, comprei móveis que me agradavam mais, comprei eletrodomésticos para facilitar minha vida, como a lava-louça, que era uma coisa que eu queria muito. Hoje eu também tenho 3 cachorras, que querendo ou não, é um custo fixo, que eu me dei ao luxo ali de bancar agora que eu tô ganhando um pouco mais, mas mesmo assim, os meus custos fixos não chegam a 50% do meu salário. Isso é extremamente importante para mim, porque se acontece de eu perder o emprego ou meu marido perder o emprego, a gente consegue bancar a casa sem precisar tirar dinheiro da reserva. Claro que a gente tem a reserva de emergência, mas dessa forma que a gente fez, a gente nem precisa chegar a usar reserva, porque o salário de um cobre a parte do outro nesses casos de desemprego. Então, isso é uma coisa que, assim, se você conseguir manter o seu custo de vida, as suas contas fixas baixas, você vai ter muito mais dinheiro para você conseguir viajar, ir em show, que eu amo, adoro, ir em evento, comprar coisas que você gosta e ter sempre dinheiro para investir. Então, de todos os conselhos, esse eu acho que é o principal. Assim, se você for levar só um conselho desse vídeo, esse seria o principal para mim. É o que eu sempre falo para as minhas amigas que estão querendo sair de casa. Tenha um custo fixo baixo. O quarto conselho que eu daria é para você que começou a ganhar aumento, começou a crescer na carreira e está tentado a subir o seu estilo de vida. Não tem problema nenhum você subir seu estilo de vida, mas um conselho que eu te daria é: tenha cuidado ao fazer isso. Principalmente coisas que estão no seu dia a dia, como os custos fixos, que a gente acabou de falar. Por quê? Quando você sobe o seu padrão de vida, para você retroceder é muito difícil. Então, eu, por exemplo, eu trabalho em casa hoje, eu não tenho carro. Eu tenho mais costume de andar de ônibus do que de andar de carro de aplicativo. Então, para mim, hoje eu gasto muito pouco de transporte para ir para qualquer coisa que eu queira, porque eu não desenvolvi o hábito de chamar carro de aplicativo e nem ter um carro. Isso faz com que meu custo fixo seja baixo. Se eu tivesse crescido na minha carreira e aí eu começasse a me dar ao luxo de andar de carro de aplicativo ou querer comprar um carro, você entende que depois para eu voltar a andar de ônibus seria bem mais complicado? Porque a gente se acostuma com coisa boa. Então, depois para a gente voltar é muito difícil. Por isso que não é incomum você ver gente muito rica que chega no estado de falência, sendo que não precisava ter sido assim se ela tivesse dado um passo atrás e tivesse diminuído o estilo de vida. Só que, primeiro, as pessoas gostam do status de ter determinada vida e você, às vezes, retroceder. Você se sente inseguro ali de querer demonstrar isso, que você tá fracassando para as pessoas. Então, se importar com a opinião alheia também não é uma coisa muito legal. Esse nem tava aqui como um conselho, mas não se importe com a opinião alheia, né? Porque vão te julgar de qualquer forma. Mas a questão é que, além de te dar o status, te dá o conforto. Que depois, para você voltar atrás, é realmente complicado. Porque o ser humano é assim, a gente se acostuma fácil com a comodidade. Então, tome cuidado, não tem problema você subir o seu estilo de vida, mas tome cuidado. Sempre viva um degrau abaixo do que você pode. Então, se você ganhava R$ 1.000, passou a ganhar 2.000, e você gastava R$ 700, agora você gasta 1.400. Você dobrou o que você gasta, mas ainda tem uma boa margem ali para você conseguir
ficar tranquilo. E aí você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, mas sempre deixando um degrau ali de respiro para, se der algum problema, você conseguir contornar tranquilamente. O quinto conselho que eu deixaria para uma pessoa que está começando a vida adulta agora seria: não use o cartão de crédito se você ainda não tem suas finanças controladas. A gente mal começa a ganhar dinheiro e os bancos já começam a oferecer empréstimo consignado, financiamento, cartão de crédito, e é muito fácil a gente cair nessas tentações de ter um dinheiro ali de fácil acesso. E cartão de crédito é o mais comum das pessoas pegarem e depois se enrolarem toda. Cartão de crédito é um vilão? Não. O problema é o nosso comportamento quando a gente trata de cartão de crédito. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre cartão de crédito para iniciantes, onde eu explico todos os termos, né, o que é fechamento, vencimento, como que funciona o cartão de crédito, como funciona o limite e tudo mais, então você pode assistir esse vídeo. Mas é muito comum as pessoas usarem cartão de crédito como uma renda extra ali do salário. E cartão de crédito não é isso. Cartão de crédito é uma modalidade de empréstimo facilitada, onde se você pagar na data, você não tem juros. Mas se você não pagar na data, os juros vão ser absurdos. O Brasil tem as taxas de juros de cartão de crédito mais altas do mundo. Então, enquanto você não souber fazer todas essas outras coisas que eu falei, guardar dinheiro, não gastar mais do que você ganha, investir, você ter uma reserva de emergência bonitinha montada. Enquanto você não tiver isso, não use cartão de crédito. E quando você for começar a usar, tenha cuidado. Entenda o que você está fazendo. Todo o meu planejamento financeiro é baseado em cartão de crédito. Eu uso muito, eu acho maravilhoso, é uma forma muito fácil de controlar o meu dinheiro. Só que eu sou uma pessoa que ama finanças. Eu sou a pessoa que vai entrar na planilha 2, 3 vezes na semana porque ama fazer isso. Se você não é essa pessoa, cuidado, muito cuidado. E o sexto e último conselho que eu daria para quem está começando a vida adulta agora é: estude sobre investimentos e sobre finanças. Não precisa ficar bitolado sobre o assunto, mas você precisa entender o mínimo ali para você conseguir fazer boas escolhas com o seu dinheiro e, principalmente, começar a cuidar da sua aposentadoria. Quanto mais cedo você começa a cuidar da sua aposentadoria, menos dinheiro você precisa investir para aquele objetivo e, mesmo assim, você vai ter um bom retorno quando você for querer usar aquele dinheiro. E com isso, você consegue se aposentar bem antes do que o INSS. Fora que a gente nem vai falar aqui do assunto que o INSS está fadado ao fracasso. A gente já teve escândalos esse ano sobre fraude no INSS, mas mesmo sem isso, depender só do INSS já seria complicado. Fora que as regras podem alterar aí a qualquer momento. Então, você começar a cuidar da sua aposentadoria quando jovem é a melhor coisa que você pode fazer. Hoje no Brasil, a idade mínima para se aposentar é de 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Mas se você começar a investir cedo para sua aposentadoria, você pode se aposentar com 40, 45, 50, 55 anos. Então você pode aí, dependendo do seu esforço e do quanto você vai colocar para esse objetivo e de como você vai investir esse dinheiro, se aposentar bem antes do que você teria que esperar se dependesse do governo. Fora que você vai ter total controle sobre aquilo, né? Então, se você está investindo, você sabe quanto dinheiro tem, quanto está rendendo, você vai ter esse controle total da sua aposentadoria. Então, aprenda sobre investimentos, sobre finanças e cuide da sua aposentadoria. No vídeo de hoje foi basicamente isso. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E aqui eu vou deixar algumas playlists sobre investimento e organização financeira, se esse assunto te interessa. E eu te vejo no próximo vídeo.